Holliday, o Mano está dizendo que o Bolsonaro é que causou a volta do PT. E eu queria inserir um tema aqui para vocês, justamente nesse contexto todo que vocês estão comentando. De maneira nenhuma, sempre a minha intenção é colocar vocês em xeque ou contra a parede, deixar vocês de alguma forma desequilibrados. Mas saiu uma notícia agora há pouco, dizendo o seguinte, o título da notícia: Bolsonaro desmontou o combate à corrupção no Brasil. É justamente o que concluiu o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, que mede o trabalho que cada país faz no combate à corrupção. O Brasil desabou nisso. De uma escala de 0 a 10, a gente conseguiu apenas 38 pontos, segundo essa medição específica. E aí o próprio índice, ele traz vários pontos. No caso, orçamento secreto, omissão da Procuradoria-Geral da República para blindar a família Bolsonaro, alguns retrocessos específicos em relação à deterioração democrática, uma década que é perdida. Aí você tem nesse ranking Dinamarca, Finlândia, você tem aqueles países nórdicos mais, enfim, parecidos com a gente. Não, brincadeira. Igualzinho. Não, tô brincando Mesmo só. nível. Mas o meu ponto é o seguinte: como é que se defende Jair Bolsonaro nos dias de hoje? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Vocês lançaram aqui uma metralhadora de ataques e a gente precisa. Eu quero entender como é que se defende hoje isso. Porque eu entendo, eu estou falando muito, mas dane-se. O meu ponto é o seguinte: eu entendo plenamente, e tem uma galera que nos acompanha, nos assiste, não só aqueles que nos assistem, mas como acho que foi a Faco falou, 50%, 49%, 48% da população brasileira não opta pelo PT. E tem muita gente que está sem caminho. As pessoas, elas não compreendem qual vai ser o caminho, né? Tudo bem, o Bolsonaro pode ter problemas, mas para onde eu vou, né? Para onde que essa oposição vai? Para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 12 minutos aqui na Jovem Pan. A gente está discutindo um pouco sobre a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro num jantar de ontem com alguns políticos, dizendo que o projeto político dele é imorrível. E aí eu estou simplesmente tentando construir aqui uma treta. Vamos ver se eu consigo. Certo, meu querido Fernando Holliday? Boa. Me explica isso. Do ponto de vista prático, assim, eu compreendo, mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente fizer uma defesa do Bolsonaro, é tudo realmente que o PT quer. Afinal de contas, o PT ganhou a eleição baseado no quê? No antibolsonarismo. O antibolsonarismo hoje ficou maior do que o antipetismo. É muito louco isso. Mas é a realidade, os números estão aí. E aí, me convença, meu querido Holliday, por favor, do contrário. Peraí, antes, muito rapidamente, só colocar 2 pontos aqui. Nossa audiência está bombando, viu? Tá gostando. Olha aí, coisa boa. Um sobre a fala do Alexandre e outro sobre a fala do Mano. Primeiro, o Alexandre fez uma comparação ali com o Collor, que eu acho que é absolutamente indevida. O Lula que Collor concorreu em 89 era muito mais fácil de ganhar, porque era um Lula radicalizado, não tinha sido do governo ainda, não tinha a popularidade que adquiriu depois nos seus governos. Então era um cenário ali completamente diferente. E não tinha Bolsonaro, todos os escândalos também. Não, né? Mas peraí, o Bolsonaro ganhou depois, em 2018, sem tempo de TV, praticamente sem dinheiro, somente com a força das redes sociais, que era absolutamente espontânea. Nunca vimos isso de um candidato de direita antes na nossa história, até porque as redes sociais nunca tiveram tanta força nas eleições antes. E muito rapidamente sobre o que o Mano falou, mesmo durante a pandemia, mesmo com todos os problemas internacionalmente impostos ao governo Bolsonaro, ainda assim conseguimos crescer economicamente e ainda assim temos uma inflação menor do que a do Reino Unido e dos Estados Unidos. Ou seja, tivemos diversas dificuldades que foram superadas no âmbito da economia e fizeram o Brasil crescer nesse período. Então, é importante a gente deixar isso registrado, principalmente o excelente trabalho que o Paulo Guedes fez como ministro da Economia. Mas vamos para o que o Paulo está falando ali do Bolsonaro, né? Bom, primeiro, o Bolsonaro não desmontou o combate à corrupção. A maior parte das medidas de combate à corrupção que deixaram de existir vieram por culpa do STF. Quem foi que reverteu a prisão em segunda instância? STF. Quem foi que começou a libertar condenados pela Operação Lava Jato? STF. Quem foi que tirou da vara de Curitiba os vários processos que estavam sendo conduzidos pelos sucessores de Sérgio Moro?
O STF. De onde saíram as liminares que libertaram, por exemplo, Sérgio Cabral, que tinha sido condenado a mais de 100 anos de prisão? STF. Então, veja, a maior parte das medidas foi porque, infelizmente, houve o entendimento da Suprema Corte de que os direitos e garantias desses acusados de colarinho branco, inclusive o ex-presidente, não, agora presidente Lula, foi acusado e preso por essas razões. E há também uma relação desse afrouxamento do STF com também o legislativo, que passou a se utilizar do orçamento secreto, diminuindo cada vez mais a transparência. Então, o Bolsonaro enfrentou muitas dificuldades vindas dos outros poderes, das outras instâncias. E nessa eleição ele perdeu, não por conta do antibolsonarismo, mas por conta de uma interferência indevida no processo eleitoral e constante do TSE. Muito bem, Mano, por favor, você me pediu? Primeiro, essa última afirmação é esdrúxula, né? Dizer que ele perdeu por conta do TSE, ele perdeu porque o Radiolão não foi investigado, diversos direitos de resposta ao Lula foram dados. 2 milhões de votos de diferença. Ele perdeu programas de TV, perdeu programas de rádio, não conseguiu fazer a propaganda eleitoral dele, não conseguiu chegar no eleitorado mais pobre. A propaganda eleitoral da TV e do rádio era essencial para ele conseguir Já trabalhei como diretor de comunicação de partido político. Já trabalhei como diretor de comunicação de partido político. Por acaso, o PSL, antes do Bolsonaro entrar, a responsabilidade de fiscalização dos programas que vão ao ar é do partido político. E foi o que eles fizeram. Muito depois, para posar de vítima. Fizeram durante o processo. Depois, mas entregaram muito depois. Essas coisas você fiscaliza no dia. O Bolsonaro deixou acumular para ter uma narrativa para tentar justificar, como você está tentando agora, o fato simples de que ele não teve voto. Perdeu a eleição porque o povo preferiu não votar nele. Porque o povo não teve acesso à propaganda dele. Como é que eu vou votar em alguém que eu não tenho acesso às propostas, alguém que tem a máquina. E o Bolsonaro não errou nada. Não errou nada. Não teve erro do Bolsonaro, hein, Holiday? Ele é vítima. É a virgem dos lábios de mel, né, Holiday? Ele foi uma vítima mesmo. Já dizia um pensador. Não dá pra dizer que essa eleição foi equilibrada. Alguém que prometeu acabar com a TV Lula e transformou a TV Lula em propaganda do governo durante os 4 anos, vem dizer que não teve estrutura. Como é que ele ia comunicar os feitos do governo sem nenhuma estrutura? Ô, Mano, você acha que o Holiday está sendo incoerente nessa fala? Por quê, hein? Completamente. Me explica um pouco mais. Em outros tempos, quando se tratava do PT utilizando a máquina do Estado para fazer propaganda... Todo presidente usa a máquina do Estado. Mas a gente... Todo presidente usa a máquina do Estado, mas calma. É injusto quando vocês falam, ele usou a máquina do Estado. Você está defendendo a TV Lula? A EBC? Não, eu não tô, não é isso. Eu estou dizendo que vocês usam isso como justificativa. Vocês usam isso como justificativa falando que ele usou a máquina do Estado, sendo que o presidente Bolsonaro usou muito menos a máquina do Estado do que o Lula que vocês apoiaram. Que alguns liberais apoiaram. Então apoiaram sim. O Movimento Livres, muita gente ficou em cima do muro e muita gente apoiou o Lula. E na minha opinião, quem foi isento apoiou o Lula. Agora, o que vocês não falam... Não fala assim não, libanesa. Não fala assim não, hein? O que vocês não falam é que nos governos Bolsonaro, eles sim abaixaram impostos, eles abaixaram o ICMS, eles abaixaram o IPI, eles deram recurso na mão do povo, né? Que as pessoas criticam muito. De forma populista. Não concordo. Com ineficiência. Não concordo. Eles tiveram 3 anos lidando com uma pandemia. Tiveram 3 anos lidando com uma pandemia. E mesmo assim a fome aumentou. Por quê? Porque houve incompetência. Certo. Meu querido Alexandre Borges, o que você achou dessa discussão que nós estávamos tendo aqui? Eu quero que você analise cada um. Mano, Afá, Holiday, claro, para tentar criar algum tipo de tumulto. Não, sabe, me tira dessa, pelo amor de Deus. Minha mãe é mineira, eu sou metade mineiro, eu quero ficar em cima do muro aqui dessa briga. Mas olha só, não, gente, é claro que tem um monte de crítica que se pode fazer ao governo. Essa história de que era fácil ganhar do Lula em 89, enfim, consultem os livros de história, vejam como é que foi o Fernando Collor não tinha partido, ele disputou pelo PRN, ele só tinha sido governador de Alagoas, era um cara completamente desconhecido. Enfim, ele
teve uma vitória impressionante em 89. Eu não gosto dele, não estou defendendo, apenas são os fatos. Né? Ele ganhou e ganhou muito bem do Lula naquela época. A força que o Lula veio ter agora é diferente, né? Mas mesmo assim é um sujeito que saiu da cadeia, ele ficou quase 2 anos preso, 580 dias preso, entendeu? Então assim, imagina, porque tudo é a maneira como você conta a história, né? Agora, você imaginar que o Brasil, todo mundo que tentou reeleição conseguiu, por causa da máquina, e a máquina nunca foi tão usada como foi agora. O sujeito tenta a reeleição, disputa com um ex-presidiário, e perde, entendeu? Quer dizer, talvez não seja essa maravilha toda que estão tentando vender. Eu, claro, respeito a opinião de cada um, eu não estou aqui para comentar comentarista, mas eu acho que é possível a gente trabalhar com a hipótese de que ao longo dos próximos anos surjam outras lideranças de direita, né? Ou até é possível argumentar de direita mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que nós vamos ver, que a gente está trabalhando com cenários futuros. Tudo pode acontecer, mas o fato é, eu detesto as comparações do Bolsonaro com o Trump, mas alguns paralelos dá para fazer. O Trump, ele também não conseguiu se reeleger, que não é uma coisa comum na política americana, na história americana, quase todos que tentam se reeleger conseguem, e de lá para cá o capital político dele teve uma queda. Né? Se achava que nas eleições legislativas do ano passado os republicanos iam fazer barba, cabelo e bigode, e não foi nada disso. Foi um resultado que decepcionou as projeções. Foi uma boa votação, mas que decepcionou muito as projeções. Então tem muita coisa ainda para acontecer. O capital político de alguém fora do governo, com o tempo, pode diminuir e muito. Vamos acompanhar, mas... Olha, um exemplo, só para terminar, que eu acho que é importante a gente lembrar aí do estado de vocês, do estado de São Paulo, a Carla Zambelli teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro, que seria o sucessor do pai dele. Todos os esforços e energias da família, em termos de sucessão, são todas direcionadas ao Eduardo, e ele teve menos votos que a Carla Zambelli, né, já ano passado. Então, como é que vai ser isso daqui para frente? Vamos ver. Muito bem, gente. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11h31. Muito bem. Para a gente fechar, por favor, Holliday. Não, não quero ficar insistindo no negócio de 89, mas assim, o Collor teve o apoio de um dos maiores veículos de comunicação do país. O Bolsonaro venceu as eleições de 2018, na verdade, contra todos esses veículos de comunicação. Só para insistir um pouco nessa diferença. E em relação ao Eduardo Bolsonaro, acho importante colocar esse asterisco aí, de que foi, na verdade, uma estratégia política. Ele já sabia que, por conta do seu nome, ele teria muitos votos e se dedicou essencialmente à campanha do pai por todo o país e não fez tanta campanha no seu estado, que é o estado de São Paulo. Então, naturalmente, outras pessoas do meio bolsonarista acabaram pegando esse voto aí que ficou solto. Wafá. Eu acho que a gente precisa lembrar aqui uma coisa que é fundamental. A democracia brasileira, ela é muito recente. E o brasileiro ainda não teve essa maturidade, esse desenvolvimento político suficiente para a gente entender que o Bolsonaro seria uma porta de entrada para a gente trazer outras lideranças. A gente sabe que quando o PT entra, né, como um cargo tão alto quanto do Lula agora, eles entram para se perpetuar no poder. Eles têm um projeto de poder e não de Brasil. Então, acho que isso que a gente precisa ter em mente. Mano, para fechar. O Bolsonaro também tem um projeto de poder e não um projeto de Brasil, um projeto de poder familiar. Não concordo. E a gente precisa, como país, de muito mais do que uma disputa entre dois populismos. A gente não pode condenar o Brasil a ficar eternamente discutindo dois egos, dois populistas que não têm projeto claro de país, que não têm... enfim, um projeto mesmo. Isso passa por muito mais do que Bolsonaro formou vários líderes, nomes e personalidades. Lula nenhum, só ele. Defender a construção de instituições, o que o Bolsonaro nunca conseguiu fazer, a começar pelo próprio partido que implodiu, pela tentativa de criar um outro partido que nunca deu certo, para no fim se acoplar ao partido do conhecido mensaleiro, sócio do projeto petista de antes, Valdemar Costa Neto.